Olá, querido, querida, a paz do Senhor. É uma alegria estarmos juntos novamente para mais uma lição da EBD, né? A 8ª lição, Cristo, presente de Deus para o mundo, né? Dentro das cartas de Paulo. Muito interessante, né? Cair justamente nessa semana, né? Domingo 20, na quinta-feira é 25, né? Na quinta-feira é 24. 25 é domingo, né? Onde se comemora o Natal, né? O nascimento de Jesus Cristo. E a gente obter esse presente de Deus, né? Essa lição, né? Então eu quero conclamar você, se você não fez, você fazer a leitura dela, você lê a lição diária uma a uma, né? São 7 de segunda a domingo, para você ser amplamente abençoado por ela, porque são lições riquíssimas, né? Esse autor, o pastor Exaltino, já na glória, um homem inspirado por Deus, escreveu essa série de lições e Deus tem preparado nesse tempo, né, meu irmão? Minha irmã, não sei se você tem esse sentimento, mas há muito material no mundo, né? No mundo cristão, vamos dizer assim, há muita coisa boa. Se a gente selecionar, a gente tem muito material para ler bom, vídeos para ver, coisas muito boas de Cristo andam amplamente circulando, né, entre nós, como era na época de Jesus, né? Era uma época onde se havia, antes de Jesus nascer, dentro daquele período ali dos 400 anos, né? Onde nenhum profeta falou, período interbíblico, né? Um pouquinho antes de Jesus nascer, haviam-se muitos materiais também, muita coisa rica naquela época, né? E Gálatas fala, né? Muito, né? Que era aquela época, né? Era o tempo da maturação, né? E eu vejo hoje que a gente tem muito material, muita coisa boa, se você quer ler e se você quer crescer no conhecimento, na graça de Jesus Cristo. Bendita para nós, nos dada de graça a salvação. Deus é um presente, Jesus é um presente para nós de Deus. Procure ler, procure crescer no conhecimento da palavra, tá bom? Vamos orar. Deus, fala conosco, dependemos de Ti, fale a cada coração que vê essa lição e que o Teu objetivo possa ser alcançado. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos que Tu interceda ao Pai, para que nós tenhamos mentes abertas, corações abertos, Pai, e sejamos humildes ao ouvir a Tua voz, Pai. Oramos assim em nome de Jesus, amém. Querido, a nossa lição está baseada aqui, o texto bíblico de 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19, tá? A Bíblia diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não é lindo? Nós poderíamos passar todos os minutos que temos para falar de Cristo, um presente do mundo, somente baseado nesses dois versículos, né? O 18 e o 19. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou com Cristo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Irmãos, é profundo esse texto, né, de Paulo, e nos mostra o quanto Deus nos ama, porque deu seu Filho para morrer na cruz para nos salvar. Nos permitiu ter esse direito, né, de receber essa propiciação, como o texto deu. Propiciação vem de propiciar, que significa tornar favorável, né? É um termo grego, né? Tornar favorável. Então, Cristo morreu na cruz, foi Deus quem o deu para que nós tivéssemos acesso ao céu, mas é também importante a gente entender que ele se fez, né? Ele se fez instrumento por nós. Isso é muito sério, é muito valoroso, porque a gente nota o quanto a gente é importante para Deus. Aí você pensa, poxa,
eu não tenho valor, as pessoas que têm uma autoestima muito baixa, eu não tenho valor, eu não tenho significado, mas é óbvio que você tem muito significado, mas é óbvio que tem, amado, amada, é óbvio, Jesus morreu na cruz por você e por mim, é uma obra propiciatória, né? Que vem de propiciar, que significa tornar favorável. Jesus tornou favorável a nosso acesso ao céu através da sua vida, morrendo na cruz para nos salvar, nos permitindo ser salvos por Cristo Jesus, de graça, né? De graça. E ele é um presente para você e para mim. Você pode pensar, eu não ganho presentes. Você tem o maior e melhor presente que é Jesus Cristo, né? Que morreu na cruz para nos salvar, para salvar você e salvar a mim, né? E aqui fala, olhando para a nossa revista, dos tópicos da revista. O primeiro tópico é a ira e misericórdia de Deus, né? Como propiciar tem a ideia de pacificar por meio de um presente. Alguns se escandalizam, parece que se está subornando Deus, mas é Ele, Deus, quem oferece e não quem recebe. Ou seja, a ira e a misericórdia de Deus. Deus estava irado com o homem porque em todos os seus esforços para que o homem o entendesse seu plano, tivesse uma condição de andar corretamente, o homem sempre se desviando, e aí Deus vai, né, não na sua ira, mas na sua misericórdia, ele dá Jesus, né, para se fazer propiciação por mim e por você, né? É um texto lindo, né? É um texto maravilhoso que mostra o quanto Deus se preocupa conosco, né? E ira não é ficar com ódio, ira não é ódio, é indignação. Alguns acham que Paulo foi violento e não cristão com Jesus, mas a ira é diferente do ódio. Você tá com ira, você não vai matar ninguém, você não vai supapar ninguém, né? Deus ficou irado com o homem, mas nem por isso ele deixou que nenhum ódio transbordasse dele. Pelo contrário, ele teve uma atitude pacífica, né? Ele planejou isso lá no início dos tempos e ele veio dar seu filho Jesus há mais ou menos 2020 anos atrás, para pouquinho antes, né? Porque talvez 5 anos há de diferença entre a verdadeiro nascimento de Cristo e esse calendário que estamos, né? Então, em torno de 2020 anos, o plano, né, salvífico foi completo. Jesus veio ao mundo para morrer no meu e no seu lugar, não é verdade? Então, Deus teve ira, mas apresentou a sua misericórdia, né? A sua misericórdia através de Jesus Cristo, que é o tópico 1. O tópico Deus diz como remover a ira de Deus, né? A Bíblia diz que Deus é justo, ele é amor e ele é justo, né? Ele teve ira, mas ele também teve misericórdia da gente, né? Eis a resposta: a ira não se comove, ela se desvia. Ou seja, como revolver a ira de Deus? Tirando não, fazendo com que ela se desvie. O pecado tem um preço, é tão sério aos olhos de Deus que exige a morte do pecador. O pecado só é aniquilado pela morte. Deus instituiu o sacrifício no Antigo Testamento para ensinar essa lição. Eu preciso ler isso, irmãos, que isso é muito importante. É a morte, o sangue derramando, que faz a propiciação, expiação pelos pecados. Expiação de dois fazer um, ou se reaproximar dois que estão distantes em inimizade. É um conceito parecido como o da propiciação. A última avança por incluir a ideia de um presente, né? A ideia de um presente, né? Então, como remover a ira de Deus? Desviá-la de nós. Foi a forma que Deus encontrou, nos dando esse presente que é Jesus Cristo. Ele absorveu toda a ira de Deus sobre ele e foi naquele madeiro pregado. Aquela cruz é viva, aquela cruz é real, ela tem que se representar na sua vida todos os dias. A importância de você ser uma pessoa correta todos os dias, a importância de você reconhecer todos os dias que Jesus morreu por mim e por você. Isso é muito importante, a gente fazer esse dever de casa, a gente se
lembrar, né? Se lembrar do sacrifício de Cristo. O item 3 é a ideia do tabernáculo. Moisés falava com Deus dentro do tabernáculo, né? Quem leu a lição na segunda e na terça-feira, a leitura diária, viu, né? Moisés entrava, falava com Deus, enquanto isso havia aquela coluna de fumaça lá em cima, né? Da tenda, né? A tenda onde Moisés ia conversar com Deus e havia os sacrifícios, né? Uma vez por ano o sacerdote ia lá e sacrificava, e aqueles sacrifícios valiam por um ano, né? E Cristo não. Quando Deus deu Cristo de presente ao mundo, Ele pagou de uma única vez. Basta que hoje nós o aceitemos no nosso coração e nós tenhamos uma fé firme nele, uma fé que nos remete a que nós saibamos que a propiciação foi feita por Cristo na cruz. Isso é muito sério, irmãos. A ideia do tabernáculo é uma ideia que mostra o quanto Deus se preocupava com o homem no passado, e a ideia do presente que foi Jesus Cristo para nós é como Deus se preocupou em fazer uma atualidade, vamos dizer assim, que é onde nós estamos, uma atualidade com oportunidades salvíficas, né? Porque a nossa natureza pecadora e decaída nunca vai ter oportunidade de mudar nada. Só com a aceitação de Jesus é que nós podemos mudar alguma coisa. Então, a ideia do tabernáculo é lembrando o quanto Deus nos ama, o quanto Deus nos quis bem, em que deu o seu Filho como Cordeiro Pascual para morrer na cruz, né? E aí o capítulo 4 fala da obra de Cristo, Jesus Cristo mesmo, que foi o presente. Esse presente você pode dizer, eu recebi um presente muito grande, que foi Deus. Eu recebi Jesus no meu coração, eu tenho a salvação, eu tenho Jesus na minha vida. Então, a obra de Cristo vai te transformar todos os dias. Aqui diz, Jesus define sua missão nessa parábola. Ele é o presente divino que reaproxima duas partes afastadas, Deus e o homem, e mostra dois tipos de pessoa. Uma que acha que não precisa de perdão, que Deus deve estar contente com ela, outra que sabe que precisa do perdão, não merece e pede um favor a Deus. É Lucas 8,13, né? O publicano, né? Lá, falando, depois você lê Lucas 18,13, tá bom? O publicano, né? O publicano é a parábola do publicano, né? Mostrando que a obra de Cristo, a propiciação, é um ato de misericórdia de Deus quando a misericórdia triunfa sobre a ira. Paulo mostra o sangue de Jesus como nossa propiciação, né? O sangue de Jesus foi a nossa propiciação, né? O sangue de Jesus foi remido naquela cruz para salvar a mim e a você. No nosso tempo, nós temos que nos remeter à cruz, remeter ao Deus que deu o seu Filho para morrer na cruz. E, irmãos, nesse tempo, penúltimo domingo do mês, praticamente, né? O último é o próximo, vai ser dia 27. Você se remeter, está acabando o ano. O que você praticamente fez para ir em direção aos projetos de Cristo? Quantas coisas você moveu porque você tem esse presente na sua vida que é Cristo? Ou você ficou numa balança, né? Há alguns textos que diz que empatia é você se colocar no lugar do outro, é você sentir a dor do outro. Quantas dores você sentiu do outro? A quantos você anunciou o plano da salvação? A quantos você se preocupou da sua própria família pregar Jesus? A quantos? Ou você manteve a sua postura impecável e não pensou em difundir esse evangelho que um dia você teve de graça como presente? A esse Cristo que entrou no seu coração e te salvou e te deu a vida eterna e está conduzindo a sua vida todos os dias. Querido, pensa sobre isso. Você recebeu de graça, então de graça você deve dar. A Bíblia diz isso. Você deve dar de graça. Anuncie Jesus com as suas atitudes, com a sua vida, com a sua fixação por ler a Bíblia. Tenha fixação por ler a Bíblia, tenha fixação em orar. Saiba que Jesus vê a sua atitude em mover em direção a Ele. Ele é um presente para você, então você deve honrar esse presente todos os dias na sua vida, tá?
Coloque-se no lugar do outro. Pensa quanta gente está sem salvação que você pode anunciar. Não deixe as desculpas minarem o seu desejo de trabalhar para Jesus. Escolha um dia para isso. Escolha um dia, escolha uma pessoa, escolha alguém para você anunciar Jesus. Você pode dizer, Marcelane, você sempre fala isso, mas eu sou compelida a dizer isso, porque isso é uma preocupação. Você recebeu de graça, você deve dar de graça. Nós não somos bebês espirituais a vida toda. Nós tomamos o primeiro leite, que a gente aprende na EBD, a gente aprende com as coisas, a gente vai ser aluno sempre, mas a gente deve anunciar Jesus, a gente deve ter uma atitude proativa, a gente deve se preocupar com o outro, a gente precisa de um aquecimento espiritual em que Jesus faça toda a diferença, não olhando para um ou para outro, mas olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós vamos conseguir anunciar esse presente. Anuncie essa semana Jesus o presente. Mande essa lição para alguém. Mande, olha que eu quero te dar um presente, ó. Recebe esse presente meu, ó. Não vai te custar nada, leia essa lição, tá? Faça isso. Mande essa lição para alguém. Pega esse PowerPoint e mande. Eu quero te anunciar o presente que está na minha vida. Recebe o presente que eu recebi. Se você quiser falar mais sobre ele, eu estou aqui. Eu quero falar com você. Tome uma atitude proativa. Tenha empatia. Olhe para o outro que está sem Jesus. Se coloque no lugar do outro, tá? Pense no outro. O pensar em agir aqui é muito interessante, eu quero ler só o último que diz: é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, isso é graça. Nós nos apropriamos, isso é fé. Olha só que lindo. Mande o PowerPoint e diga, lê para ele, eu quero ler para você aqui, ó. Não é o que somos ou o que fazemos, ó, é pela fé na morte de Cristo em nosso lugar que temos paz com Deus. Não é o que somos ou o que fazemos. Ele fez, Jesus fez. Isso é graça, ele deu de graça. Ele é o presente, ele se deu na cruz por mim e por você, tá? Nós nos apropriamos, isso é fé. Então anuncie Jesus essa semana. Mande essa lição para as pessoas, eu te desafio a isso, tá? Obrigada, amada. Obrigada, minha irmã, meu irmão, meus queridos. Que você tenha um Natal maravilhoso, que Jesus esteja plenamente na sua vida e você esteja pleno de singeleza de Cristo na sua vida, de humildade. Que você faça a diferença nessa semana, tá bom? Receba o nosso abraço, querido e amado, para você, para sua família. O melhor de Deus que venha sobre vocês, tá bom? Beijo grande, tchau!